Vem aí mais uma atração. TV Repórter, Cruzeiro, São Paulo. O tempo não para e com ele tudo passa. O mundo gira e a vida vira. E a notícia não para de chegar. De dia e de noite os fatos ocorrem. A informação é obrigação de quem faz jornalismo com atenção e emoção. Jornal Virtual, apresentação, Anderson Diogo. Olá, boa noite, são 22 horas e 2 minutos, está começando mais uma edição do Jornal Virtual. Hoje um pouco mais tarde, mas devido aí aos nossos afazeres diários, sabe como é, né? Mas a gente não deixa de repassar a informação para você e ao vivo, de um jeito muito especial que a gente sabe fazer, né? São 22 horas e 2 minutos. São as principais informações de Cruzeiro e da região que você fica sabendo a partir de agora em mais uma edição do Jornal Virtual. Hoje, dia 1º de outubro de 2019. Eu sou Anderson Diogo e é um prazer estar com você. Lembrando que nós estamos monitorando apenas 2 páginas, hein? Nós estamos em 20 páginas neste momento pelo Facebook, mas nós só estamos monitorando a página oficial de transmissão, que é a página da TV Repórter e também a página do Jornal Repórter. Se você estiver em uma dessas páginas, você pode participar do chat que nós vamos ver e mandar aquele alô saudável para você. Nas demais, se você entrar, a gente não vai ter possibilidade de ver você, tá bom? Aí fica para outra, né? São 22 horas e 3 minutos, 22 e 3. Olha, o prefeito da cidade de Lavrinhas está em Brasília. Ele foi a Brasília para poder conseguir recursos para a saúde no município. Esse prefeito trabalha, hein? Parabéns. Olha, o prefeito lavrinhense, doutor Sérgio Ruggeri, está lá em Brasília, na capital do Brasil. Ele foi lá porque foi com o intuito de buscar mais recursos para o município e foi recebido pelo vice-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Marcos Pereira, que prontamente atendeu o prefeito de Lavrinhas, e eu mostro para você nessas imagens, na tela. Aí você vê o prefeito de Lavrinhas, doutor Sérgio Ruggeri, sendo aí recepcionado em Brasília pelo deputado Marcos Pereira, que inclusive é vice-presidente da Câmara dos Deputados. E nessa oportunidade, o deputado prometeu enviar R$200 mil para custeio da saúde na cidade de Lavrinhas. R$200 mil, tá aí o prefeito de Lavrinhas, doutor Sérgio Ruggeri, conseguindo para a sua cidade. Tá vendo quando o prefeito trabalha? Sabe como que é? Quando o prefeito quer trabalhar pela cidade, isso independente do tamanho do município, o prefeito vai atrás, o prefeito vai buscar recurso. Olha o exemplo do doutor Sérgio Ruggeri para as pessoas, principalmente para os munícipes, né? Outra coisa, vereador tem que ser assim também, não pode deixar tudo para o prefeito. Vereador também tem que se virar nos 30. Foi eleito para isso? Tem que correr atrás de recurso, para poder estar arrumando a cidade, porque o povo votou, o povo escolheu. Olha, parabéns, hein? Parabéns, mais uma investida aí do prefeito de Lavrinhas, Sérgio Ruggeri. São 22 horas e 6 minutos. Bom, enquanto isso, em outras cidades, né, o prefeito é festeiro, como Cachoeira Paulista, né? O prefeito só gosta de fazer festa, acha que o povo é trouxa, burro, né? Mas o povo não tá assim mais não, hein?
Cuidado você que é prefeito aí, que acha que pode comprar o povo com festinha. O povo tá precisando, igual a cidade de Cachoeira Paulista, precisa de uma Santa Casa decente que fechou as portas. Você imagina o que é isso? Você viver num município em que não existe mais Santa Casa. Não tem a saúde, está totalmente em descompasso com a demanda, com as necessidades da população. Me faça um favor, ano que vem tem eleição, que o povo crie vergonha na cara e comece a aprender a votar direito. São 22h07, 22h07. Quero mandar um grande abraço para quem está conosco. Cristiano Américo, boa noite, meu amigo, tudo bem? Forte abraço. Um abraço também para Renata Torres, lá de Piraí. Piraí, estado do Rio de Janeiro. A Renata mora em Arrozal. Quando eu era jovem, eu ia muito lá em Arrozal, nos clubes, e o meu sonho era ser DJ e locutor de rádio. E eu fui muitas vezes em Arrozal, né? Participava de uma equipe de som lá. Eu tinha meus 16 anos de idade. Eu participava de uma equipe de som que se chamava Mentos Disco. Loucura, loucura, como diz aí o nosso querido Luciano Huck, mas é assim. E com essa de querer, de desejar, eu acabei virando locutor de rádio, só que no interior de São Paulo, né? E posteriormente jornalista. São 22h08, 22h08. Olha, o TCE fez vistorias em transportes escolares em cidades aqui do Vale do Paraíba. Presta atenção. Após haver detectado situações muito preocupantes no transporte escolar de alunos da rede pública municipal, o que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo resolveu fazer? Presta atenção, você vai entender. O que o TCE resolveu fazer? Resolveu realizar uma fiscalização surpresa em escolas de 12 municípios da nossa região. Para quê? Qual a intenção dessa fiscalização oriunda do Tribunal de Contas do Estado? Justamente para poder averiguar, para ver de perto as condições dos veículos e dos serviços oferecidos pelas prefeituras. E olha que tem gente reclamando aí, hein? Tem gente reclamando. Parece que foi aqui em Cruzeiro, não sei que dia, se foi hoje, se foi ontem, um homem quase foi atropelado por um motorista de micro-ônibus escolar da rede municipal. Presta atenção. Alô, setor competente da Prefeitura de Cruzeiro, olha, vamos limpando. Mal profissional vai pra rua. Tem que tirar, porque já pensou um negócio desse? O que se transporta no micro-ônibus escolar? Não são crianças? Então presta atenção aí. Se o cara não está dirigindo direito a ponto de quase atropelar um munícipe, um transeunte, está na hora de rever os conceitos. Alô, órgão competente da Prefeitura de Cruzeiro, vamos ver quem fez isso. Pode tirar, pode remanejar, manda para outro lugar se for concursado. Se não for, dispensa. Porque quem tem que ter atenção é o motorista, e principalmente quando leva crianças. E aí o que aconteceu? O TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado, fez essa fiscalização no Vale do Paraíba. E as cidades vistoriadas foram Arapeí, Bananal, Guaratinguetá, Jambeiro, Lorena, Monteiro Lobato, Paraibuna, Potim, Roseira, São José dos Campos, Taubaté e Tremembé. Tribunal de Contas do Estado e Cruzeiro, ninguém vai mandar não? Manda fiscal para cá também. Manda para as outras cidades aqui da circunvizinhança, Cachoeira Paulista. Vamos lá. Olha, esses dias eu vi também, viu, prefeito de Lavrinhas, eu vi um motorista na estrada que vai lá para cima, lá onde tem o Zé João lá, mas antes que vai para Pinheiros ali, eu vi um motorista, tava correndo bem, viu? Vamos começar a fazer essas observações, vamos pôr fiscalização. Porque essas pessoas levam crianças nesses ônibus, é um perigo, hein? Depois que acontecer tragédia, não adianta reclamar, porque já aconteceu. Tribunal de Contas do Estado, manda para cá também, aqui pro Vale Histórico. Chega de surpresa para pegar aí que tem muita gente no volante que não tem responsabilidade.
principalmente, repito, tem que ser quadruplicada, porque eles não levam animais, e ainda que fossem animais, mas eles levam crianças, né? E essa ação teve início às 6 horas da última quinta-feira, dia 26. Aconteceu de forma simultânea, concomitante. E os trabalhos em loco, realizados por cerca de 300 agentes da corte em todo o estado. Você imagina? 300 agentes. Foram executados nas mesmas unidades escolares da última fiscalização desse segmento. E ao revisitar essas instituições, o Tribunal de Contas do Estado buscou saber se os administradores corrigiram as falhas apontadas na inspeção passada. Dessa vez, segundo informações, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, senhor Antônio Roque Cittadini, disse que o objetivo foi confrontar justamente a situação e os dados encontrados há 6 meses para detectar se houve evoluções ou pioras neste quadro. Exatamente 6 meses atrás, abre aspas aí, eles encontraram um quadro preocupante com muitas irregularidades e, muitas falhas. Houve tempo hábil, metade do ano, para corrigir os problemas encontrados. Agora, segundo eles querem saber, eu me refiro aí ao Tribunal de Contas do Estado, quem é que se empenhou e se ainda persistem essas falhas. Pelo menos esse foi o argumento usado pelo senhor Cittadini. Esse foi o argumento. Em todo o estado, o relatório de auditoria mostrou que 11,76% dos veículos inspecionados não possuem cintos de segurança. Eu digo em boas condições de uso. E em número elevado e em número igual ao que está ali a lotação do carro, a lotação do veículo. Embora ainda elevado, o número representa uma melhora em relação à fiscalização realizada anteriormente, no mês de março deste ano, quando a taxa chegou a 16,30%. Os resultados ainda apontaram que a presença do monitor de transporte escolar ali para orientar as crianças, para orientar os alunos, aumentou. No primeiro trimestre ou no primeiro semestre, a porcentagem de monitores presentes era de 77,19%, ao passo que nessa ação o número registrado foi de 81,19%. Com mais acompanhamento profissional, a incidência de estudantes circulando sem cinto de segurança também acabou diminuindo. Passou de 48,03% em março para 40,06% neste mês que acabou de setembro. Bom, os agentes que fizeram essa fiscalização para o Tribunal de Contas do Estado, que vistoriaram in loco as condições do transporte escolar, também verificaram que 11,76% da frota não estavam equipada com extintor de incêndio. Olha o perigo aí, com carga de pó, aquele pó químico seco, ou até mesmo extintor de gás carbônico, com capacidade de acordo com o veículo, fixado na parte dianteira do compartimento destinado a passageiros e dentro do prazo de validade. Em março, o TCE São Paulo havia constatado que 20,24% desses veículos não contavam com equipamento de segurança. Você que é pai, você que é mãe, sabe disso. Se o seu filho usa esse transporte escolar do município, você já fica preocupado aí, e com razão. Mesmo com as melhorias detectadas em alguns aspectos de forma geral, ainda foram constatados muitos problemas, como veículos com vidros quebrados, assentos danificados, aparelhos de medição de velocidade, que é aquele cronotacógrafo, né? Aquele cronotacógrafo
Eles estavam avariados nessa fiscalização. Ônibus que está sem pintura, aquela pintura na cor amarela, aquela cor amarela com dístico, escrito assim, escolar. Até isso os agentes constataram nessa fiscalização surpresa. Veículos circulando com excesso de lotação. Vai vendo o perigo. A gente está falando aqui de crianças, né? E outras mais irregularidades que o Tribunal de Contas do Estado achou em alguns municípios em relação ao transporte escolar. Aí os pais, nesse momento, com certeza e com razão, ficam preocupados. Eles entregam ali, né, a segurança dos filhos para o município. E a partir dessas informações que foram coletadas, foi elaborado um relatório gerencial parcial com informações de interesse público e outro consolidado com dados segmentados e regionalizados que vão ser encaminhados aos conselheiros, que são relatores de processos ligados às contas das entidades fiscalizadas. Lembrando que essas informações são de crédito do jornal Vale. Você está imaginando aí a responsabilidade desses municípios, de cada um desses municípios que foram visitados? Agora vamos esperar para os municípios aqui do Vale Histórico também, né? Tomara que aconteça essa visita surpresa. Aqui o que a gente está constatando, porque a gente não tem acesso a esses ônibus, né? Nós jornalistas. Mas o que a gente está achando, está percebendo, porque as pessoas estão reclamando em relação à velocidade. Tem motorista aí, e não estou generalizando, mas tem motorista, principalmente no transporte escolar de Cruzeiro e Lavrinhas, que está passando dos limites de velocidade. Olha aí, a gente está falando de crianças, hein? Vamos cortar o mal pela raiz antes que algum problema maior aconteça. São 22 horas e 18 minutos, 22 e 18, e a cidade de Cruzeiro está promovendo a 3ª edição da Feira Literária. Isso mesmo, vai reunir autores, artistas, músicos, e começa no próximo dia 4 deste mês e vai até o dia 6 no Museu Major Novaes. A feira vai contar com o lançamento de livros, a tenda fixa com os mais variados títulos das editoras, as mesas e palestras vão apresentar e vão inclusive levantar debates acerca de assuntos que vão desde o processo de concepção dos livros até mesmo a políticas públicas. E ainda vai haver uma exibição de documentário, uma exposição temporária e apresentações de músicos da nossa região. A praça de alimentação vai funcionar todos os dias do evento. A Fliquinha terá contação de histórias, apresentação de teatros, atividades lúdicas e brincadeiras para as crianças. A Flic tem sua cerimônia de abertura no dia 4 deste mês, às 6 horas da tarde, Museu Major Novaes aqui em Cruzeiro. Vai lá conferir. Confira essa programação que é super cultural, né? Aliás, vamos dizer o seguinte aí, São Paulo, daqui a pouco eu vou estar falando uma informação a respeito disso, precisa qualificar 3.300.000 trabalhadores. Eu acho que é uma questão para a gente discutir todos os dias em programas jornalísticos, principalmente programas de debate. O meu sonho, o meu desejo aqui era montar uma mesa redonda, uma mesa de debates com temas importantes em nível nacional, em nível municipal, regional, para a gente discutir vários assuntos. Aí a gente poderia convidar líderes comunitários, advogados, médicos, delegados, promotores de justiça, até juízes, né? Pessoas que tenham entendimento em vários assuntos relacionados à sociedade na qual nós estamos inseridos. Eu ainda vou realizar esse desejo, é um projeto meu antigo. É que aqui a gente não tem ainda espaço, mas quando a gente tiver um espaço, mais microfones, a gente vai fazer essa mesa redonda que muito vai contribuir, com certeza absoluta, para a formação, né,
para a formação, para o caráter dos jovens e principalmente para a opinião pública, né? Para a opinião pública ter a sua própria opinião em relação aos assuntos. Isso é muito importante. Eu me lembro quando eu trabalhava no rádio aqui em Cruzeiro, o ouvinte de Cruzeiro sempre foi um ouvinte muito acanhado. Quando a gente colocava pesquisas do dia relacionadas a algum tema inerente à própria cidade ou ao estado ou à federação, as pessoas não participavam porque elas não conseguiam se expressar, elas não conseguiam ter suas próprias opiniões formadas. Esse foi um grande obstáculo do rádio cruzeirense. E ainda é, né? Hoje principalmente. Agora quer ver um local que eu trabalhei e eu comecei a ver um perfil diferenciado nos ouvintes, foi em Aparecida. Quando eu trabalhei na Rádio Aparecida, que nós fazíamos a mesma coisa em um programa que a gente apresentava. Tinha uma espécie de pesquisa no programa, e quando as pessoas participavam, elas eram desembaraçadas, elas participavam daquele tema, elas opinavam com propriedade. Só que tem um detalhe, a maioria das pessoas que participavam dessas pesquisas, dessas enquetes até, eram pessoas que moravam em Santa Catarina, em São Paulo, de grandes metrópoles, Curitiba, né, Belo Horizonte. Eram pessoas com um nível cultural formado, e eram pessoas desembaraçadas. Então, infelizmente, o interior ainda tem muito disso, as pessoas que gostavam naquela época. Hoje eu não digo porque o rádio, infelizmente, ele perdeu muito o poder de ação dele, né? Por conta até da internet. Mas naquela época, década de 80, década de 90, infelizmente as pessoas, os ouvintes do interior, não tinha, né? Esse jogo de cintura, de poder participar de um determinado programa, de dar uma opinião sobre alguma coisa. Isso é importante. Eu acho que isso tem que começar nas escolas, né? Eu me lembro que em 1993 eu levei esse projeto para uma escola aqui, que eu não vou falar o nome, e essa escola achou que não ia dar certo. Era para se colocar jornais da cidade, e numa determinada aula, os jovens, não eram nem crianças, eram adolescentes, os jovens iriam fazer a leitura dos jornais da cidade e depois comentar os fatos. Isso é bom, que isso trabalha a mente do jovem. Ele começa a pensar por si só, ele começa a ter a sua própria opinião sobre determinados assuntos. Mas não quiseram na época, quer dizer, são coisas essenciais que muitas vezes são rejeitadas por próprios órgãos ligados à educação. A gente não quer um país burro, né? A gente quer um país pensante. Isso é bom até na hora de votar. As pessoas sabem como que deve agir na hora do voto, porque elas sabem que um vereador precisa legislar, precisa fiscalizar o executivo, porque elas sabem que o prefeito tem que executar, né? Tem que realizar, tem que fazer, tem que ser um bom gestor para administrar a verba pública, um dinheiro que não lhe pertence, que pertence ao município e, conseguinte, pertence ao povo. Sabe, essas coisas são necessárias para o crescimento de toda a população. São 22 horas e 25 minutos. Olha, agora sim, vamos falar de São Paulo. São Paulo vai ter que qualificar 3 milhões e 300 mil trabalhadores em profissões industriais, isso até 2023, hein? O nosso estado vai ter essa incumbência. Eu acho isso difícil, hein? Qualificar mais de 3 milhões de trabalhadores em ocupações industriais nos níveis superior, técnico, qualificação e aperfeiçoamento entre este ano de 2019 e 2023. Pelo menos esses dados são do Mapa do Trabalho Industrial, elaborado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, e divulgado ontem, dia 30, segunda-feira. Segundo esse estudo, a área de metalmecânica é a que apresenta maior necessidade, maior demanda por qualificação profissional. Entre as ocupações que exigem cursos de qualificação e que mais vão demandar profissionais capacitados estão as de preparadores e operadores de máquinas ferramenta convencionais, 84.090.
e mecânicos de manutenção de máquinas industriais, 53.314. Esse setor ele é visto como um setor estratégico para a indústria, já que quase todas as outras áreas do setor produtivo dependem dela. As indústrias desse segmento transformam metais nos mais diversos tipos de produtos, como máquinas e também tubulações. Para o executivo, para o diretor executivo de tecnologia da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, ABMAC, o senhor João Alfredo Delgado, a educação profissional pode ser a diferença nesse novo mercado da indústria 4.0. Abre aspas, ele diz que a educação profissional é a solução. Quando a gente fala de vagas nas empresas que não estão sendo preenchidas, normalmente é porque a pessoa não atende os skills, ou seja, não tem o perfil que está sendo procurado. Pelo menos esse foi o argumento de Delgado em relação a essa questão. E como forma de mudar a realidade de milhões de brasileiros que estão desempregados, a saída está na avaliação do deputado federal Orlando Silva, ele que é do PCdoB de São Paulo. Ele disse que a saída é ampliar a oferta de vagas de formação técnica e profissional destinadas principalmente aos mais jovens. Sabe o que eu acho? Eu acho que os caras já dificultam o primeiro trabalho. O camarada faz 18 anos, está ali já maior de idade, já pode votar desde os 16. Aí o camarada com 18 anos, ele vê uma vaga de emprego, ele vai lá, mas sempre está escrito assim, ó, experiência 2 anos, no mínimo 2 anos. O cara gosta de dirigir, o cara dirige caminhão, que é uma beleza, porque ele aprendeu com o pai que era caminhoneiro. Aí ele vai tentar, ele tem inclusive a carteira D, ele vai tentar, aí tá lá, tem que ter 2 anos no mínimo de carteira. Quer dizer, como é que o cara vai ter o primeiro emprego? A primeira oportunidade, se não dão. Se logo de cara querem que o camarada tenha aí 2 anos no mínimo de carteira assinada. Isso é difícil, é chover no molhado. Eu acho que é isso que tem que melhorar. Eu tô com 50, vou fazer 51 anos em novembro. Eu me lembro que quando eu tinha, estava até comentando hoje com meu filho mais velho, quando eu tinha 13 anos de idade, com 12 anos, eu trabalhei numa padaria, isso em Volta Redonda, na minha terra, e eu morava num lugar muito distante, muito alto, cheio de bandidos. É verdade, tinha muito bandido naquela época, só que a gente era muito conhecido, eu era um garoto. Eu saía de madrugada, 4 horas da manhã, para ir para a padaria trabalhar. Eu aos 13 anos, eu trabalhei em alguns supermercados. Eu com 14 anos, eu fui cobrador de ônibus numa empresa que eu não sei, parece que tem até hoje lá, por nome de Agulhas Negras, uma empresa antiga, não sei se tem ainda, em Volta Redonda. Isso aos 14 anos, vai vendo. Então, desde cedo, eu trabalhava. Só que hoje, se os jovens quiserem trabalhar para ajudar em casa, não consegue porque é crime, não pode mais menor trabalhar. Quer dizer, aí o próprio governo, o que ele faz com isso? Ele favorece a criminalidade. Ele favorece o vício às drogas. Ele dá uma abertura para que o traficante possa conhecer essas pessoas menores de idade e possa, infelizmente, levá-las aí para o buraco. Agora, se o próprio governo fizesse com que essas pessoas ainda jovens pudessem, ter esse compromisso de trabalhar, de saber como que a vida é dura, de dar valor ao dinheiro como era antigamente, seria muito melhor. Tem muitos jovens se perdendo aí por conta disso, porque não tem oportunidade, querem ter o seu dinheirinho. Sabe como é que é isso? Você já foi jovem, você que hoje tem os seus 50, 60 anos, 40, 30, você já foi jovem, você sabe como é isso. Então são essas questões que o país tem que começar a pensar e começar a mudar. Não adianta você colocar lá uma lei que não pode menor trabalhar, mas peraí, como é que ele vai saber então como que a vida é dura se ele não tiver a primeira oportunidade dele? Como que ele vai ganhar experiência? Eu acho que isso aí tem que ser repensado pelo governo atual.
Ah, mas aí, o Anderson, e o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente? Não interessa. As leis, elas foram feitas para cumprir, mas elas foram feitas também para serem modificadas quando necessário, através de emendas parlamentares. Essa é a função de um deputado federal, de um deputado estadual, sabe? Também mudar leis, dependendo da necessidade, através de emendas. Simples assim. São 22 horas e 31 minutos, 22h31, nós estamos ao vivo pela TV Repórter, 20 páginas neste momento, transmitindo de forma simultânea. E nós estamos no YouTube. Lembrando que você pode também ir lá nos nossos canais, se inscrever, né, e ativar o sininho. É bem fácil. Nós temos o canal específico do programa Rádio Patrulha, nós temos o canal específico deste programa Jornal Virtual, temos também um canal no YouTube específico do programa A Palavra de Deus. E aí é fácil, porque conforme nós tivermos aí um número mínimo de inscritos, a gente já pode também fazer ao vivo por lá. Estou só esperando um número mínimo para a gente começar a fazer ao vivo também no YouTube. São 22 horas e 32, mandar um abraço aqui para Cristiane Mancilha. Um grande abraço, Deus abençoe a todos nós. Renata Torres está com a gente também. Deixa eu ver quem mais está aqui conosco, meu amigo Cristiano Américo. Tem muita gente que está nas outras páginas, só que lá eu não tenho acesso. Então vai ser difícil eu mandar alô, tá bom? Quem quiser que a gente aí mande um alôzinho, boa noite. E é sempre bom pra gente, é gostoso isso, é estimulante. Vem pra cá. A página é TV Repórter e a outra página é Jornal Repórter. São 22 horas e 33 minutos. 22h33. E hoje a gente vai ficar impossibilitado de apresentar o programa Rádio Patrulha, tá bom? Bom, eu quero aqui trazer mais uma informação ao vivo para você. Essa informação ela é importante demais. Eu não sei se você já ouviu falar que conforme alguns icebergs eles vão se soltando e vão derretendo no Polo Norte, o acúmulo de água, o aumento da água, né? Certeza. Presta atenção nessa informação. Um iceberg que é maior que a cidade de São Paulo. Você imagina isso? Você conhece São Paulo, a capital, né? Muito grande, né? Muito grande, enorme. Pois é, existe um iceberg maior que a cidade de São Paulo. O que aconteceu lá na Antártida? Esse iceberg, ele se desprendeu, ele se soltou, já foi até batizado por D28. Ele é um bloco de gelo que tem uma área de 1.636 quilômetros quadrados, um pouquinho maior que a cidade de São Paulo. Você imagina isso? Parece coisa de filme americano, né? Mas não é não, é aqui no Brasil mesmo. Ele acaba de se desprender da Antártida e dessa maneira a plataforma de gelo produziu o maior iceberg em mais de 50 anos. E agora o que acontece? Esse bloco enorme, maior que a cidade de São Paulo, esse bloco de gelo, vai ser rastreado 24 horas por dia. Sabe por quê? Porque dependendo da trajetória desse bloco enorme de gelo, vai poder causar uma grande tragédia. Uma grande tragédia. Você imaginou isso? Desde a década de 60 que não era produzido um iceberg tão gigante, tão grande como esse. E agora é uma das maiores plataformas de gelo da Antártida e alvo inclusive de estudos para muitos pesquisadores renomados. Muitos cientistas, inclusive, explicaram que essa plataforma, na verdade, são várias geleiras e chega a ser normal perder icebergs para o oceano, porque assim conseguem manter o equilíbrio, já que há um acúmulo constante de neve. O D28, como já foi batizado, se soltou, mas há uma outra parte dele que ainda está presa
E como você vai ver essa imagem de satélite que eu vou mostrar para que você entenda melhor essas explicações. Olha aí, tá vendo essa parte do iceberg, desse gelo que se soltou na Antártida? Essa parte que está tendo essa rachadura aí? Pois é, essa parte, ela é maior que a cidade de São Paulo. Preste atenção. Ela se soltou. Tem uma outra parte que você vê aí, nessa imagem por satélite, que ainda está presa, né? E se parece, inclusive, se você perceber bem, dá uma olhada aí, ó, na sua tela. Não parece uma dentição de criança? Olha, não parece um dente? Olha aí. Não parece um dente se partindo? Pois é. Então, estudiosos estavam esperando que houvesse essa separação entre 2010 e 2015. Só que acontece o seguinte, houve um atraso em relação aos estudos, né? Isso iria acontecer eventualmente mais cedo ou mais tarde. Agora é ficar esperto, hein? É ficar esperto, porque esse enorme iceberg vai demorar vários anos para que se derreta por completo. Por isso, para evitar uma eventual tragédia, os cientistas vão ter que ficar de olho nele e vão ter que ficar, sim, o tempo todo de olho nesse iceberg maior que São Paulo. É o que eu digo, é um olho no peixe e o outro olho no gato, porque isso aí, quando derreter, isso pode se transformar seguramente num tsunami. Isso pode aí cobrir algumas áreas litorâneas do Brasil, como por exemplo, litoral de São Paulo, Rio de Janeiro. Isso já se fala, ó. Isso é até bíblico, se você quer saber, ó. Há decênios que fala isso. Agora já aconteceu, agora é esperar. Daqui uns anos vamos ver o que vai dar. E os cientistas, ó, de olho. São 22 horas e 38 minutos. Um caminhão tombou no acesso de Paraibuna, a partir ali da Tamoios, na SP-99, na tarde de segunda-feira, ontem, dia 30. Só que graças a Deus ninguém ficou ferido. Esse caminhão, ele estava carregado com alimento para gado, ração. Ele entrou em Paraibuna pelo KM-32 da rodovia. O acidente foi no comecinho da tarde. Eu tenho aqui uma imagem, um registro fotográfico deste acidente. Olha aí no seu monitor. Tá cheio de ração para gado. Segundo testemunhas, em uma curva, o veículo não teria aguentado o peso da carga e acabou tombando. Eu diria que se fosse ração para animal, para cães e gatos, eu acho que já não tinha nenhuma ração mais, né? Mas é para gado, então nem todo mundo tem gado, né? Mas se fosse para cães e gatos, eu diria que essa ração não iria permanecer muito tempo por aí. São 22 horas e 39 minutos, 22 e 39. Olha, eu falei para você que eu hoje iria dar um pulinho lá no Mercado Novo aqui de Cruzeiro, né? Porque vai haver uma reforma, já começou essa reforma, inclusive. Eu fui lá, eu vi tudo de perto. Parece que a intenção da prefeitura é reformar o telhado. Já estão lá mexendo para a reforma dos banheiros. Aliás, estava horrível, hein? Na semana passada eu fui lá, eu fui usar o banheiro do Mercado Novo lá, misericórdia de Deus. Não tinha nem água para lavar as mãos. Mas já estão mexendo lá. Então a reforma dos banheiros, lá a parte de cima do telhado vai ter que trocar. Também parece que vão mexer naqueles estabelecimentos, naquelas lojas que tem lá, vão reformar tudo. Vamos ver isso aí como que vai ficar, né? Tem até o ano que vem. Parece que são 6 meses, 8 meses aí de reforma. Vamos ver, a gente vai acompanhar, vamos ver se vai ficar bonito, né? E parece que é para poder estar auxiliando no segmento turístico. Essa reforma é justamente para isso, né? Para poder superaquecer o turismo. Eu ainda sou favorável que a Prefeitura de Cruzeiro invista no bosque municipal. Eu acho que o grande chamariz aqui de Cruzeiro se chama Bosque Municipal. Percebe? No domingo passado eu estive no bosque, como eu faço aí
né? Todos os domingos, vou lá para caminhar um pouquinho, para respirar um ar puro e tal, para falar com Deus, para fazer oração. E eu estava ali, dando uma volta no lago, eu vi um peixe, porque lá tem muita carpa, né? Peixe grande e tal, morto. Eu louco, mas peixe morto aqui, nesse lago do Bosque, mas só tinha um. Então, o que aconteceu, né? Será que é por causa da água muito suja? Porque está muito suja a água lá. Aí eu conversava com o guarda municipal, ele falou, olha, mas a gente troca, sempre é feita a limpeza aqui, todas as segundas-feiras, por isso que o bosque não abre, mas aí a semana inteira reabre para a população e tem muita gente realmente que não tem educação, né? Tem muita gente que joga, tinha aquelas embalagens de salgadinho, tinha plástico na água, quer dizer, o povo também tem que ter uma consciência ambiental, cá para nós, né? Se o povo não fizer a parte dele, aí fica difícil também só o município cuidar. Mas enfim, tirando aí essa questão do peixe, porque o que me disseram lá é o seguinte, não, são os patos que quando eles têm a oportunidade, eles bicam os peixes, e aí os peixes não aguentam, acabam padecendo. Eu não engoli essa versão. Eu acho que tá faltando aí algum elemento, algum mecanismo lá, e tá atrapalhando o oxigênio dos bichinhos, não sei qual é, né? Mas eu fiquei meio assim pensativo em relação a ver um peixe bonito daquele tamanho lá. Ainda pensei assim, será que jogaram esse peixe aqui de sacanagem, né? Vai saber, a gente não sabe. Uma outra coisa também que eu vou falar para você, inerente a isso, é a minha opinião, eu respeito a sua, se você quiser dar a sua opinião, deixa aí. Eu acho que tem que monitorar. Por exemplo, lá no Bosque Municipal de Cruzeiro, tem um local onde ficam guardas municipais. Tem que monitorar umas parciais do bosque ali, coloca câmeras, espalha câmeras ali, que vão ser monitoradas através ali da unidade, da sala, né, dos guardas municipais, dos hoje policiais municipais. Aí isso vai evitar que as pessoas mal intencionadas sujem a água do lago. Isso vai evitar que as pessoas mal intencionadas joguem coisas indevidas para aqueles patinhos bonitinhos se alimentarem. Estava vendo lá o pato comendo plástico, abocanhando plástico, isso intoxica ele, mata o bichinho. Não é? Então está na hora de fazer isso. A gente tem a Secretaria do Meio Ambiente aqui em Cruzeiro, eu acho que a secretária está na hora dela resolver essa situação. Monitora, põe câmeras, é o jeito. Investimento no Bosque Municipal, vamos pôr o pedalinho de volta. Eu estava vendo, ontem eu passei ali na Capitão Neco, e eu estou falando isso aqui, minha gente, a título de observação como um munícipe, não é? Estava passando ali na Capitão Neco, e na Praça 9 de Julho tem aquele parquinho, não tem um parquinho ali? Antigo, ó. E aquele parquinho, entra gestão, sai gestor, entra gestor, só faz a pintura e abre para a criançada. Eu acho que está na hora de mudar, sabe o quê? De acompanhar as mudanças, a tecnologia. Esses parquinhos não funcionam mais. As crianças hoje estão nascendo já com o tal do celular. Percebe isso? Tem que acompanhar as mudanças tecnológicas. Eu acho que está na hora de colocar nesses parquinhos populares aí outros tipos de brinquedos que chamem mais a atenção das crianças do que esses brinquedos lá arcaicos, lá de trás. Nem da nossa época, da época até dos nossos pais, não é? E olha que eu tô com 50, você imagina isso? Eu lembro quando eu tinha 10 anos que eu vinha a Cruzeiro passear, eu brincava nesses parquinhos. Já era grandinho e gordinho, e aí as pessoas falavam, não, você não pode não, você tem mais de 10 anos, e tinha 10 anos. Então quer dizer, gente, ultrapassou, está na hora de mudar. As crianças de hoje não são as de 40, 50 anos atrás, não. As coisas mudam. Eu estava vendo ali, ainda assim ficam cheios de famílias, cheios de crianças brincando. Mas eu acho que está na hora de começar a pensar para frente, colocar coisas mais atuais para essas crianças. E a mesma coisa eu me refiro em relação ao bosque, porque isso vai super alavancar, né, o turismo na cidade. Você imagina pessoas vindo de fora para ir no bosque, para ver ali um mini zoológico funcionando.
né? Para de repente se deparar ali com um cinema 180 graus, sei lá o que, alguma coisa nesse sentido, ou um parque de diversões. Eu estava lá esses dias, eu estava pensando no domingo, por que o prefeito não faz isso? Olha, um investimento que não é caro. Não é caro esse investimento. Põe um mini parque de diversões lá dentro, fixo. Pode cobra por esses brinquedos, porque as pessoas vão pagar e isso vai fortalecer a economia do município para investir mais ainda nesse quesito turismo. Poxa, gente, é tão fácil a gente lidar com essas coisas. E eu não sei por que há tanta burocracia. A partir do momento que você está no lugar, as ideias começam a fluir. E eu vejo que se fizer isso, vai dar um salto lá na frente. Isso vai chamar muita atenção dos turistas, com certeza. Então, primeiramente é o seguinte, bosque municipal é um elemento importante para se investir, para que o turismo seja pujante, forte aqui na nossa cidade. Pelo menos é a minha opinião. São 22 horas e 47 minutos. Marilda Andrade, olá, boa noite. Anderson Diogo, boa noite, Marilda. Cristiane Mancilha está com a gente. A Renata Torres de Arrozal, Piraí, estado do Rio. Cristiano Américo, meu amigo, meu irmão, um forte abraço. E a você que está nas outras páginas, está escondendo de mim, não tem problema. Quando você quiser aparecer para a gente dar um joinha, mandar um alô, a gente vai estar aqui à sua disposição. Olha, os metalúrgicos da Embraer recuperaram ontem o direito de fazer suas assembleias no pátio da fábrica. Isso após uma discussão, isso após uma reunião do sindicato da categoria com representantes da Embraer e da Polícia Militar. Essa reunião ocorreu na sexta-feira, dia 27, no Ministério Público do Trabalho, MPT, em São José dos Campos. Eu acho que eu até tenho aqui um registro fotográfico em relação a essa situação, que inclusive levou à violência, né? Levou à violência. Deixa eu ver se eu tenho aqui imagens a respeito aí dessa situação para mostrar para você. Na tela, aí você vê o início de um confronto, né? A Polícia Militar ali a postas, né? E aí você vê os trabalhadores aí também com aquela gana. Na verdade, os caras, coitados, né? Estão com desejo de trabalhar, mas e aí, como é que faz? A vida está tão difícil. Eles também precisam lutar pelos seus direitos, que é constitucional, né? Mas em nota, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, o Sindimetal, informou que a Embraer assumiu o MPT, um termo de compromisso, MPT, isso mesmo, um termo de compromisso de conduta, que é o TCC, compromisso de conduta, em que se obriga a permitir a realização das assembleias no bolsão de estacionamento da matriz. Desde a década de 90, o sindicato estava proibido de realizar assembleias neste local. O MPT também determinou que a Embraer emita um comunicado aos trabalhadores, reafirmando o compromisso assumido junto ao Pacto Global da ONU de apoiar a livre associação e reconhecimento aos direitos das negociações coletivas. Enquanto negociam um reajuste salarial, na quarta-feira passada, dia 25, os trabalhadores da Embraer suspenderam a greve anunciada no dia anterior, de acordo com o Sindimetal. Isso por medo de eventuais represálias. A paralisação é atribuída à recusa da empresa em aplicar aumento real aos salários e insistir na redução de direitos previstos na convenção coletiva da categoria. Bom, os trabalhadores, eles estão reivindicando aí um reajuste de 6,37%, que corresponde à inflação do período, mais 3% de aumento real, além da renovação da convenção coletiva na íntegra. E isso, ó, minha gente, conforme o próprio Sindicato dos Metalúrgicos informou. A Embraer não aplica aumento real de salários, sabe há quanto tempo? Ó, há 4 anos. São 22 horas e 51 minutos. Um skatista de 22 anos morreu atropelado por um caminhão. Esse fato aconteceu terça-feira,
hoje, dia 1º, no bairro Santo Antônio, na cidade de Lorena. Eu tenho aqui os registros fotográficos, aliás, é um registro só, né? Para mostrar para você o local em que aconteceu esse fato. Olha aí, ó. Foi em Lorena. Ele chegou a ser levado, inclusive, o skatista, pelo SAMU para o pronto-socorro de Lorena, mas não resistiu e morreu ao chegar no hospital. De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu na Avenida Coronel Marciano, quando o jovem descia pela via e acabou sendo atingido pelo caminhão após o veículo entrar na rua. Segundo o boletim de ocorrência, o jovem e um amigo andavam de skate no sentido centro-bairro, quando o caminhão, que seguia no sentido contrário, parou no cruzamento da rua Capitão Joaquim Monte Claro com a avenida em que ocorreu esse acidente. O motorista disse à polícia que quando o veículo já estava ocupando a metade da pista na avenida, viu que um dos jovens desviou e ouviu um grito para que parasse o caminhão. Ele parou, desceu e só então viu que havia atingido o jovem. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal IML e o skate dele foi apreendido e deve passar por perícia. As causas do acidente ainda vão ser investigadas pela polícia. Eu vou dar minha opinião aqui em relação a isso. A gente primeiramente quer aqui se sensibilizar com a família por essa perda, porque não é fácil perder um ente querido nessas condições. Mas vem cá, chega aqui. Escuta, skate não foi feito para andar na rua não, gente boa. Com todo respeito. Por isso que tem praças que têm as suas pistas de skate, para que as pessoas que gostam, que praticam esse esporte, possam estar ali à vontade, tranquilas, praticando o esporte desejado. Como aqui em Cruzeiro, tem ali na Antero Neves Arantes, a tal da Praça Nova, né? Tem ali, onde os skatistas ficam ali fazendo as suas peripécias, digamos assim, não é? Então preste atenção, o skate não foi feito para andar no trânsito urbano não, porque o perigo ele se torna iminente até de morte. É o que aconteceu com esse rapaz. Então se você é skatista, se você gosta desse esporte, pelo amor de Deus, procura um lugar adequado, né? Senão você vai estar arriscando a sua própria vida. São 22h53. Olha, a justiça condenou o ex-prefeito do município de Piquete. Atenção nessa informação, hein? Condenou o ex-prefeito de Piquete, Otacílio Rodrigues da Silva. Também foi condenado o ex-secretário de Saúde Carlos Manuel Santos a devolverem mais de 5 milhões de reais pela contratação irregular de uma organização social OS para a área da saúde. Essas OS também, cuidado com essas OS, hein? Além dele, 2 responsáveis pelo Grupo de Assistência para a Saúde e Educação também foram condenados. A defesa informou que vai recorrer da condenação. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o ex-prefeito promulgou em 2006 uma lei que autorizava o município a firmar parceria com o Grupo de Assistência para a Saúde e Educação, mas a Justiça considerou que não havia justificativa para a terceirização no Serviço de Saúde da Família. Eu, particularmente, sou totalmente, redondamente contra terceirização de serviços públicos, saúde, coleta de lixo e outros mais. Totalmente contra. Em setembro de 2006, por meio de seus sócios, essa instituição, essa OS, celebrou vultuoso termo de parceria com o município de Piquete, representado pelo próprio prefeito, para prestar serviço típico de saúde complementar por meio do programa Saúde da Família, sem qualquer justificativa para a prestação terceirizada desse tipo de serviço. Pelo menos essa foi a argumentação usada pelo próprio Ministério Público. O contrato inicial era de quase R$1.600.000, no período de 2007 a 2009, 2 anos. Agora, com a acusação
que diz que não há elementos que indiquem como a administração municipal definiu o valor. Além disso, de 2010 a 2012, a prefeitura fez um repasse a essa OS de uma quantia de R$3.900.000. Você está entendendo ou não? Preciso desenhar? Precisa? Não precisa. Não precisa desenhar. Está na cara. O ex-secretário Carlos Manuel trabalhava nessa OS e após o contrato ser firmado, ele deixou a OS para atuar na prefeitura a partir de janeiro de 2008. Essa ligação dele também é colocada sob suspeita pelo Ministério Público, já que ele não teria isenção e independência necessárias para fiscalizar a prestação do serviço ou para recomendar a prorrogação sucessiva do convênio com a empresa que estava intimamente vinculada. Mas sabe qual foi a sentença? Na decisão da última sexta, dia 27, a Justiça entendeu que a instituição não tinha qualificação mínima para prestar o serviço. O Tribunal de Contas também apontou irregularidades no termo de parceria na época. A promotoria pedia a anulação do contrato na ação, mas a empresa não presta mais serviço à prefeitura, isso desde 2011. A ação do Ministério Público, só para você ter uma ideia, é de 2013. Entre as irregularidades apontadas estão o repasse à prefeitura de uma taxa de administração. Estabeleceu-se uma taxa de administração correspondente a 13% de todo o custo, o que, segundo o próprio Tribunal de Contas do Estado, descaracteriza o termo de parceria firmado, já que nesse tipo de cooperação não pode ocorrer ganho econômico. Tá entendendo o que é que eu desenhe? A própria denúncia, o próprio Ministério Público está dizendo isso. A Justiça concordou na decisão que a organização social não estava qualificada para o gerenciamento de programas destinados à saúde, que não houve estipulação de metas e resultados, nem tampouco cronograma e prazos de execução. Além disso, não houve publicação no Diário Oficial do demonstrativo da execução físico-financeira. Isso conforme prevê a própria lei. A juíza Rafaela Glioche entendeu que o município de Piquete foi lesado com essa parceria. Abre aspas aí. Houve uma contratação como se particular fosse, disse a juíza, mas na verdade feita nas entranhas do município, né? E com o dinheiro de quem? O dinheiro público. Um dinheiro que deveria ser utilizado de fato em benefício da população de Piquete. Essas foram as explicações da juíza. E o ex-prefeito, que comandou a cidade entre 2005 e 2012, defendeu que o serviço foi custeado com repasses do governo federal. Na decisão, a magistrada condenou o ex-prefeito, o ex-secretário de saúde e os responsáveis pela OS a ressarcirem o dano de R$5.500.000. Inclusive impôs suspensão dos direitos políticos dos agentes públicos por 5 anos. Os empresários foram proibidos de contratar com o poder público. Bom, os envolvidos, o caso aí, a defesa do ex-secretário de saúde Carlos Manuel Ávila dos Santos, acabou informando à imprensa regional que ele vai apresentar uma apelação ao Tribunal de Justiça de São Paulo, pedindo a anulação da sentença por cerceamento da defesa e produção de provas. Segundo ele, não ocorreu a fase de oitiva de testemunhas na tramitação do processo. A advogada Nilza Aparecida da Silva, que defende o ex-prefeito Otacílio Rodrigues da Silva, foi procurada pela imprensa regional, mas não foi encontrada. Bom, a defesa dos representantes da OS, que é o Grupo de Assistência
para a saúde e educação também não atenderam as ligações. Isso em Piquete. Agora está pegando fogo lá em Lorena, hein? Está pegando fogo em Lorena. Também em relação aí a essa questão de OS. Só que ligada à educação, uma tal de empresa aí, Planeta, que presta serviço na educação, né? Acho que o prefeito lá está com a corda no pescoço, ó. Parece que foram mais de 20 milhões de reais. Isso vai dar o que falar. Ano que vem tem eleição, hein? Os prefeitos que vão deixando na reta, as coisas vão aparecendo, depois é um queima-filme daqui, um queima-filme dali, aí não tem jeito, não tem campanha que dê jeito, né? 23h02. Olha, a Prefeitura de Taubaté vai abrir a partir de amanhã, dia 2, as inscrições para concursos públicos para o preenchimento de vagas em 7 cargos. Os salários chegam a R$ 5.250,83. A taxa de inscrição vai até o dia 17 de novembro. E a taxa é irrisória, né? R$ 15,65. Entre os cargos oferecidos estão os de atendente de consultório dentário, técnico de enfermagem, auditor, dentista e médico necropista. Os editais estão disponíveis no site da empresa responsável pela aplicação do concurso e também no portal da Prefeitura, num link que depois a gente vai mostrar para você quando a gente mandar a notícia via texto, tá bom? Olha, se você vai fazer, boa sorte, que Deus abençoe. Bom, deixa eu falar aqui, acho que é uma última informação que está chegando aqui ao vivo. Um mutirão atraiu mais de 2.000 pessoas em busca de emprego. Esse mutirão aconteceu hoje na cidade de Caraguatatuba. E nesse evento que foi realizado na Praça da Cultura, foram oferecidas 324 vagas de emprego para a alta temporada no litoral. Foram distribuídas 1.720 senhas no início da manhã, mas muitos ainda ficaram sem senhas para concorrer a essas oportunidades. Quem conseguiu pegar a senha vai poder fazer aí até 3 entrevistas de emprego durante o dia, né, no próprio mutirão. Pôde fazer, na verdade, porque o dia já se findou, né? Mas, segundo a Prefeitura informou, as vagas do mutirão vão suprir a necessidade da alta temporada de verão naquele município. E as vagas disponíveis são para trabalhar em quiosques, hotéis, restaurantes, bares, lanchonetes, açougue, similares, entre outros. E de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é o CAGED, de janeiro a agosto deste ano, a cidade fechou 316 postos de empregos formais. Bom, mesmo apesar disso, a cidade vem em recuperação, já que em agosto teve um bom desempenho com a abertura de 160 postos de trabalho. Eu me refiro aí à cidade aqui do litoral do estado de São Paulo, a cidade de Caraguatatuba. São 23h05, 23h05, e um caminhão tombou no acesso a Paraibuna. Essa informação está repetida. Ô, produção, para de repetir a informação, pelo amor de Deus, não me mate de vergonha. Já li essa informação agora há pouco, que caiu lá, né, a ração para gado. Poxa vida, como eu disse, se fosse ração para cão e gato, não ia permanecer naquele caminhão, com certeza. Mas é para gado, nem todo mundo tem gado, né? São 23h05. Por hoje é só. Falei demais, trouxe as informações para você necessárias, as de destaque. Hoje a gente não teve quase nada aqui de cruzeiro, né? Mas assim que a gente tiver, a gente vai repassando para vocês, tá bom? Hoje não vai ter o Rádio Patrulha e amanhã a gente volta trazendo os nossos programas. Eu estava vendo hoje um documentário muito, muito bom a respeito da Dadá. Você sabe quem foi a Dadá? A Dadá foi uma cangaceira, foi esposa de Corisco, o Diabo Loiro. E eu estou querendo passar aqui na TV Repórter justamente alguns documentários. Eu vou começar
com alguns documentários retratando o cangaço. Porque muitas pessoas da nova geração nem sabem o que é o cangaço, o que foi o cangaço, o que representou o cangaço para o nosso país. Muita gente acha que os cangaceiros eram bandidos, e na verdade não é bem assim. Não é bem assim, eles eram oprimidos, né? Aí eu quero que você, se puder acompanhar, a gente vai passar aí em várias etapas esses documentários a respeito do cangaço no Brasil, porque é uma forma também de manter essa imagem cultural, né, do nosso país. Eu espero que você goste. Em breve, são 23h06. Um abraço aí a Renata Torres, Sônia Congo, Rio Grande do Sul, São Borja, é a mãe do João Daniel. Muito bem, um grande abraço. Marilda Andrade, um grande abraço. Cristiane Mancilha, abraço. Abraço para o meu amigo também, Cristiano Américo, e para você que está aí em uma das nossas páginas, mas não gosta de aparecer. Não tem problema, um dia você aparece, né? São 23h07, 23h07. Eu vou me despedindo de você, e amanhã, se Deus quiser, se Deus assim o permitir, a gente volta aqui para trazer mais informações, para fazer o Rádio Patrulha. Vamos colocar nos eixos aí a TV Repórter, e eu tenho certeza que a gente chega lá, tá bom? Então fique com Deus, que você tenha aí um sono tranquilo, um sono reparador, que Deus abençoe a sua vida abundantemente. É o que a gente deseja para você de todo o nosso coração. Bye bye, so long, farewell. Tchau, tchau. TV Repórter, entretenimento, informação e a palavra de Deus. TV Repórter, a sua TV web.